Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal e bem-vindo a esse vídeo sobre papéis para caligrafar. É muito importante escolher corretamente o papel para quando a gente vai estudar, principalmente quando a gente fala sobre estudos. E aí a gente fala sobre tudo em dois aspectos: valor e resultado, o que é fundamental. Porque às vezes o papel não dá certo com certas tintas, não é que o papel não seja bom ou que a tinta não seja boa, mas por conta de fluidez ou densidade, isso pode alterar aí a escolha do seu papel ou da sua tinta. Então eu tenho muita informação, muito profissionalismo, já experiente em caligrafia copperplate, especialista em caligrafia copperplate, e eu trago esse vídeo para vocês hoje recheado de muita informação e conhecimento. Então, se você quer saber mais, vem comigo com sua professora de caligrafia mais experiente e mais didática que você vai encontrar. Mas antes, não se esqueça, já dê seu like, também se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos à videoaula de hoje. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, apresentar esses papéis que eu selecionei aqui hoje. Eu fiz essa escolha por alguns motivos. Eu tô falando de papéis para caligrafar, e aí eu vou falar tanto para quem é iniciante ou para quem já tá intermediário, tá? Para conhecer esses papéis, avaliar e saber quando vocês devem aplicar, tá? Porque a verdade é a seguinte: eu não tenho um preferido, depende da ocasião, depende da situação. Então essa já é uma dica super para vocês nesse vídeo. Então vamos lá. O primeiro aqui da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda é um sulfite, 150 gramas, esse é um pólen, 80. Esses são Color Plus, esses dois coloridos aqui, e esse colorido. São Color Plus, 120 gramas. Papel algodão, esses dois, com gramatura diferente, 120 e 300 gramas. E por último, o papel pergaminho, tá? Então é sobre esses que eu vou falar com vocês hoje, que eu vou falar sobre como funciona, como a característica deles e como eles reagem com pena e tinta. Agora eu vou começar a falar especialmente sobre cada papel. Aqui, esse que eu trouxe, o primeiro que eu trouxe para vocês é um sulfite ou papel ofício de 180 gramas, tá? A gramatura dele é maior, bem maior do que aquela que a gente usa comercialmente, que se vende em pacotes, tá? Esse daqui é uma gramatura bem alta, então ele é bem grossinho, vejam por si só. Olha só, ele é bem grosso. A gramatura, de modo geral, e aí eu falo para todos os outros papéis, ela está definida pelo quê? É a quantidade de gramas que tem em metro quadrado por metro quadrado em cada papel. Então, quanto maior a gramatura, mais grosso será esse papel. Esse é um papel de gramatura, eu considero alta. Lembra até um pouquinho da cartolina, mas o acabamento é totalmente diferente, tá, gente? Esse tem um acabamento melhor do que cartolina. Cartolina é mais porosa, enfim, não tem um acabamento como um papel sulfite, tá? É totalmente diferente. Esse daqui, muito importante lembrar para vocês, quais são os benefícios dele? Além dele ser mais grossinho, a tinta não atravessa para o outro lado, ele aceita a grande maioria das penas e tintas. Ele tem uma vantagem que é a seguinte: é bem mais barato, bem mais em conta que a maioria dos papéis, tá? E isso eu tô falando em relação à caligrafia. Então, o que eu estimulo e eu acho muito importante o uso dele? Para quem tá iniciando e quer comprar papel para treinar. Para treinar, gente, é muito bom, eu diria que ele tá entre os melhores, porque ele é muito mais em conta e o resultado que você tem é interessante. Então, por conta disso, custo-benefício, porque aluno não pode começar com coisa cara, porque senão ele se desestimula. Então, para treinar, acho super interessante o uso desse papel. Qual que é a desvantagem dele? Ele tem acidez na composição. Para fabricá-lo, é utilizado um tipo de ácido. E no que isso vai resultar? Quando você tem ácido na composição, ele vai ser um papel que vai ter uma vida não tão longeva. Depois de alguns anos, aí, algumas décadas, ele pode se deteriorar mais fácil. Pode não, ele deverá se deteriorar mais fácil do que outros papéis que não tenha
composição, ácido em sua composição. Mas a gente tá falando para treino, então bora treinar, tá tudo certo utilizar um papel como esse. Agora, se você vai pensar num material que você quer mais longevo, daí dispensa ele e vamos para outros, correto? O próximo papel é o pólen. Esse aqui tem 80 gramas. É um papel com uma gramatura mais baixa, mas que responde super bem às penas, tá? Ele não costuma atravessar a tinta para o outro lado, tá? Mas tem aquelas coisas que eu falo para vocês. Vamos ver as tintas, as penas depois, para eu mostrar para vocês como que isso vai reagir. Mas por enquanto, o que eu digo para vocês? Quando você quer elevar um pouquinho mais a finesse do seu trabalho, e ele não é tão caro, o papel pólen é uma ótima saída. Pessoal de encadernação gosta muito, utiliza muito esse papel para fazer encadernação, tá? Em relação à gramatura dele, observem de perto. Ó, ele é um pouquinho mais fino que o papel sulfite que eu trouxe para vocês, mas responde muito bem a pena e tinta, ok? Com algumas exceções, claro, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Os próximos papéis, sobre os quais eu vou falar, são os papéis Color Plus, tá? Esses papéis aqui, Color Plus, eu trouxe 2 coloridos e 1 claro. Esses são de 120 gramas, é uma gramatura bem boa, tá? Papéis de 120 gramas, normalmente, bom, eu gosto muito, tá? Tem gramaturas maiores, 180, 300 gramas, mas essa daqui é mais em conta. Se vocês gostam e querem optar por um papel colorido, é uma ótima opção. O que nós temos nele de vantagem? Ele tem uma gama, gente, de cores enormes, tá? Nem trouxe aqui todas. Isso aqui são só 3, mas ele tem muitas outras cores. Então, se você quer um papel colorido, é super interessante. E ele responde muito bem a quase qualquer tipo de pena e tinta, tá? Aí, é claro, se você for utilizar uma cor metálica, no caso da tinta, é interessante papéis escuros. Papéis claros, eles vão receber super bem cores coloridas e dependendo da marca da tinta, você consegue um resultado super legal com alguns metálicos, como ouro escuro, por exemplo, tá? Tinta, no caso, tinta. Aqui nós temos um colorido no vermelho. Então, assim, essa é a grande vantagem do papel Color Plus. Ele responde muito bem a quase qualquer tipo de pena, tinta, ele é bem interessante, assim como o papel sulfite, tá? Então, ele é bem... Enfim, ele aceita quase qualquer tipo de pena. Enfim, ele é bem... Vamos dizer assim, ele aceita muito bem a maioria das penas e das tintas, o que favorece a gente para não ter que ficar comprando aí uma grande quantidade de tintas e penas, tá? Então, é super interessante. Só que ele é um pouquinho mais caro que o papel sulfite, mas vale a pena. Ele é livre de ácido, e aí ele vai ser mais durável que o papel sulfite. Então, também é outra opção, se você quiser um trabalho um pouquinho mais fino, mais elegante, ele tem um acabamento melhor do que o sulfite, então é interessante o papel Color Plus, além das outras vantagens que eu coloquei aqui para vocês. Gente, esses daqui são meus queridinhos, eu gosto demais, são os papéis algodão. Aqui a gente tem 2 gramaturas, tá? Aqui é 120 e essa aqui é de 300, olha como ele é bem mais grosso, tá? Ele é bem mais grosso que os outros papéis que eu trouxe até então, ó, 300 gramas, então ele é bem grossinho mesmo, tá? Esse aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, que é de 120, ó, vejam, ó. É bem maior a gramatura dele. Mas vamos à textura desse papel e as características dele. O papel algodão, eu particularmente gosto muito de trabalhar. Ele é um papel mais requintado. É um papel mais... Quando eu falo fino, eu não tô dizendo de espessura, tá? Mas eu tô falando de... É um papel mais, vamos dizer assim, mais... com acabamento mais fino, é isso que eu quero dizer. Aqui,
Em relação à gramatura, tanto faz um quanto o outro, ele responde da mesma forma, tá? Em relação a tintas e papéis da mesma forma. Então, não vou falar especificamente sobre uma gramatura ou outra. Eu apenas quis mostrar que temos aqui duas opções de gramaturas. A diferença tá no valor só. Esse aqui é bem mais caro, que é o de 300 gramas, e o de 120 gramas é bem mais em conta, tá? Então, você tem essa diferença aqui, que é o valor. Mas em relação ao resultado, eu gosto muito do uso com pena e tinta, mas sempre tem um mas, ele não é todos os as tintas que vão receber bem, que ele vai receber bem, tá? Então, por isso, a importância da segunda etapa do vídeo, que é as tintas, como elas vão reagir nesses papéis, tá? Então, aqui, vocês têm um papel super lindo, fino, é clássico, o papel algodão é um papel muito clássico, e assim como o Color Plus e o pólen, ele não leva ácido na composição, ou seja, ele vai durar mais. Então, se você quer um trabalho fino, ele também é uma outra opção, só que ele é mais caro que os papéis anteriores que eu falei pra vocês, tá? Aqui eu coloquei, na verdade, por ordem não de importância, mas por ordem de valores. Por último, eu trouxe aqui pra vocês o papel... Por último, eu trouxe aqui pra vocês o papel pergaminho. Ele é, de certa forma, polêmico. Polêmico em que sentido? No nome. Gente, ele não é o pergaminho natural que se usava fazer na época... Enfim, na época que o papel... Na história do papel, eu não sei em que século, mas quando ele surge o papel pergaminho, só que esse aqui não é aqueles papéis, mas ele quer imitar o resultado daqueles papéis. Então, ele é um papel ligeiramente translúcido, tá? Vocês podem ver, ó, que vocês conseguem ver as linhas atravessadas aqui. Então, ele imita esse papel pergaminho antigo, tá? Só que ele, as fibras deles, vão considerando em relação aos outros papéis, ele tem um tratamento ainda maior e não tem ácido na composição. Ele é um papel bem fino, bem elegante. E vamos dizer assim, só pelo nome já leva muita importância, tá? Observem que esse aqui é uma gramatura de 120. Ó. Então, assim, é um papel grossinho, que se dá super bem com a pena, mas ainda tem mais grossos que ele, tá? Tem outras... A gramatura menor é essa, é de 120 gramas. Então, olha, ele tem uma certa transparência. Ele não chega a ser translúcido, mas ele tem uma certa transparência, como os papéis pergaminhos antigos, tá? Então, ele historicamente, e vale a pena se você quer testar um papel como esse, conhecer, gente, eu particularmente gosto muito. Acho muito lindo o resultado do trabalho sobre ele. Tem algumas pessoas, inclusive, que tratam ele para envelhecer antes do tempo, né? Que conhecem as técnicas de envelhecimento e tratam ele para envelhecer e depois caligrafar, tá? É uma opção. Ou você pode deixar por conta do tempo que faça isso, porque ele não tem ácido na composição, então ele vai durar muito esse papel. Bora lá ver o resultado dessas tintas que eu separei para vocês. Eu separei algumas tintas que elas são muito recorrentes no meu dia a dia, vamos dizer assim. Motivos eu posso até falar em outro momento, tá? Mas aqui eu escolhi, foi um guache da Talens, esse daqui, foi até um bronze. Esse é bronze, deixa eu ver, um da Pentel, um azul da Pentel, azul céu da Pentel, que também é um guache, um bom nanquim, na verdade um excelente nanquim, esse aqui é da Royal Talens, mas tem de outras marcas também de excelente qualidade, e a Walnut Ink, essa minha aqui tá inclusive acabando, tem só um pouquinho, tá? Mas aqui nós temos a Walnut Ink. É uma tinta para desenho.
Mas, assim, os calígrafos são apaixonados. Tem quem aquarela, inclusive, com esse tipo de tinta. Mas vamos lá, então, ver o resultado dessas tintas sobre os papéis que eu apresentei nesse vídeo. Bom, aqui está o resultado e eu vou comentar para vocês rapidamente, mas com informações muito importantes sobre o resultado da tinta sobre o papel e alguma particularidade. Então, vem comigo. Vamos lá, então, começando pelo papel sulfite 150 gramas e não 180, como eu falei no início do vídeo. Esse daqui não é livre de ácidos, tá? O nível para lidar com ele, muito fácil, inclusive por isso que eu indico, e muito em conta, por isso que eu indico para iniciantes. E vamos falar sobre o resultado. Aqui a gente tem, ó, o resultado dos guaches, gente. Os guaches se comportam muito bem sobre esse papel, tá? Então, como é um material, inclusive, uma tinta que eu indico para iniciantes que estejam pleiteando essa caligrafia, é uma ótima pedida esse papel com os guaches. Nível para lidar com ele, então, é muito fácil e o resultado, vocês viram, fica muito bom. Aqui, o resultado de um Nanquim, Amsterdã e da Walnut Ink. Fica bom, tá? Mas eu acho que tem papéis que ele recebe melhor essas duas tintas, tanto o Nanquim quanto o Walnut, perdão. Que é uma tinta, inclusive, que eu amo. Só que é uma tinta um pouquinho mais cara, tá? Então, daí talvez não seja a sua prioridade se você é iniciante e tá querendo treinar. Bora! Esse é o pólen, 80 gramas. Aqui a gente tem o resultado dos guaches e, mais uma vez, gente, eles se comportam muito bem nesse papel. Fica muito perfeito. Eu adoro. Então, é uma ótima pedida, inclusive, se você quer um material um pouquinho mais refinado, o papel pólen, tá? Se não é para treinar, mas é para você fazer algum mimo, alguma carta, alguma outra coisa, é uma ótima sugestão. Bom, gramatura de 80, a acidez dele não tem, ele é livre de ácidos. O nível para lidar com ele muito fácil, tá? Porque ele não tem ranhuras, então super tranquilo. Resultado da tinta sobre o papel, a gente aqui falou dos guaches, que ficou incrível. E aqui a gente tem o Nanquim e o Walnut. Assim como o papel sulfite, ele se comportou da mesma forma, tá? Vai bem, tranquilo, mas ainda acho que tem papéis que podem se comportar melhor com essas duas tintas aqui. Então, vamos prosseguindo. Eu trouxe para vocês, ó, dois papéis que são o mesmo papel, a diferença só na coloração, tá? Para vocês verem aí o resultado também da coloração sobre o papel. Então, esses daqui são Color Plus. Esse daqui é um bem clarinho, mas eu não lembro o nome. Mas eu posso colocar depois aí embaixo para vocês verem o nome dos dois, tá? A coloração dos dois. Esses daqui são papéis de gramatura 120, os dois. A acidez deles, livre de ácidos. O nível para lidar com eles, muito fácil também. Por quê? Porque não tem textura. E o resultado da tinta, que é o que vocês esperam, vamos lá. Começando aqui pelo escuro, eu apliquei dois guaches, o da Pentel e o da Talens. O que eu tenho para dizer para vocês sobre isso? Sobre elas. O resultado é incrível, ó, os traços ficam bem precisos, ficou maravilhoso o resultado, da Pentel quanto da Talens. Mas eu tenho um adicional para falar para vocês. O guache da Pentel, gente, ele tem um plus no seguinte sentido. As colorações dele, a maioria, cores coloridas, eu tô falando, elas funcionam também sobre cores escuras, tá? Como azul, preto, enfim. E já o da Talens, não. O da Talens trabalha muito bem sobre papéis claros e, no caso dos escuros, os papéis metálicos. Perdão, as tintas de cores metálicas. Os coloridos sobre papéis escuros, ela não tem um resultado muito legal, não aparece como os da Pentel. Só que qual a vantagem da Talens? É a paleta de cores, que é enorme. Tem muitas e muitas cores. Já a Pentel não tem
a quantidade de cores que a Talens tem, tá? Mas olha aqui o resultado. Se você for trabalhar com tinta metálica sobre papéis escuros, tá tudo certo com os da Talens. Se não, papéis claros, ela vai funcionar super bem, tá? Aqui eu coloquei um metálico sobre ela, é um bronze, sobre um papel claro e funciona bem. Mas, e ela vai funcionar também as tintas coloridas aqui em cima, tá? Porque aqui é um papel já claro, tá ok? Então, esses são os resultados dos guaches. Em relação ao nanquim, é claro que o nanquim só poderia funcionar bem sobre uma cor clara, né? Então, eu nem fiz o teste no papel escuro. Aqui eu fiz o teste pra vocês, ó, sobre um papel claro, Color Plus. Esse daqui não deu pra escrever tudo, mas vamos lá. Nanquim, Amsterdã e Walnut. Aqui, eu achei que o nanquim, ele se comporta melhor do que nos papéis anteriores, como o pólen e o sulfite, tá? O sulfite de 150 gramas. Não tô falando sulfite fino. E a walnut, tá ok? Eu achei que elas se comportaram um pouco melhor, na verdade bem melhor, em relação aos papéis anteriores, tá ok? O resultado ficou bom e vamos ao próximo então. O próximo resultado é sobre o papel algodão. Gente, o papel algodão é uma dos meus queridinhos, eu amo demais, tá? Porque ele é um papel mais refinado e traz um clássico, assim, que não adianta. Ele é um papel muito clássico para calígrafos, para pessoal que aquarela. Ele é um papel muito, muito lindo, muito elegante. Então, vamos às particularidades desse papel em relação à tinta e o resultado. Bom, gramatura desse daqui é de 120, mas tem gramaturas maiores. A acidez dele não tem, ele é livre de ácidos. E o nível para lidar com ele, gente, o nível, daí eu já acho mais difícil do que os outros papéis, porque ele tem uma textura. Observem. Não sei se dá para vocês verem muito bem, mas ele tem, ó, uma textura no papel. E isso aqui, o que acontece? Quando a gente vai escrever, a pena acaba enroscando um pouquinho. Então, se não tiver muita, vamos dizer assim, experiência com pena e tinta, você pode acabar tendo bastante dificuldade. Então, eu indico que vocês, se estiverem iniciando, não queiram se aventurar nesse papel inicialmente, tá? Tentem treinar bastante em papéis mais simples, como eu coloquei aqui no início do vídeo, e depois vocês vão testando papéis mais refinados, mais requintados. Bom, falando sobre o resultado. Aqui a gente tem os guaches. Os guaches é perfeito. O resultado dos guaches sobre esse papel é lindo demais. Fica fica bastante assim preciso os traços. Aqui tanto da Pentel quanto da Talens ficou lindo. Então ele recebe muito bem os guaches. Em relação às tintas nanquim e walnut, aqui eu acho que é o papel que melhor se comporta, vamos dizer assim, melhor comportam essas duas tintas. Tanto o nanquim quanto o walnut, nesse papel eu acho que eles se destacam mais, tá? Que eles trazem mais precisão para essa tinta, a tinta usada com pena. Então, vamos finalmente ao último. Aqui, veja bem, eu vou colocar para vocês, eu coloquei um papel embaixo, um papel branco, tá? Porque ele é bastante transparente, esse papel. Não é transparente, mas tem uma ligeira transparência, o que é característico do papel pergaminho. Bom, aqui falando então sobre o papel em relação à tinta. A gramatura dele é 120, a acidez livre de ácidos, nível de dificuldade para lidar com ele é fácil, não tem, a pena não enrosca tanto. Eu diria médio, não é fácil, é médio, tá? Porque ele tem um pouquinho de textura, muito leve, muito suave, mas tem. E o resultado da tinta sobre o papel? Bom, os guaches ficaram muito bons. Acho até que o da Pentel fica melhor do que o da Talens sobre esse papel. E aqui, o nanquim e o walnut. Aqui,
na minha opinião, gente, assim como o papel algodão, essas duas tintas se destacaram mais, tá? Elas ficaram, vamos dizer assim, o papel consegue trazer o melhor dessas tintas aqui. O que eu digo para vocês sobre essas tintas que são mais fluidas, como um nanquim e como o Walnut Ink? Na hora de vocês escolherem o papel, tenham em vista também que tinta que você vai escolher, tá? Isso é importante você já projetar, você pensar, se organizar, para você ver que efeito você quer conseguir. O nanquim, gente, ele, de longe, ele é a tinta mais clássica, mais conhecida na caligrafia. Mas, às vezes, você tem que repensar sobre o uso dele, porque nem sempre fica do jeito que você gostaria. Para tintas mais fluidas, como o nanquim e o walnut, eu indico papéis mais, assim... na verdade, eu indico até a caligrafia Copperplate, eu acho que ela não recebe tão bem as tintas muito fluidas, como um nanquim, por exemplo, diferente do walnut. O walnut fica perfeito na caligrafia Copperplate, mas o nanquim talvez pede um outro tipo de caligrafia, tá? Como, por exemplo, você pode utilizar naquelas caligrafias muito conhecidas como gótica, tá? Fica perfeito, traz uma precisão incrível. A spenceriana, são tintas assim que são caligrafias que o nanquim funciona muito bem. Não que ele não funcione, tá? Eu comecei usando o nanquim, porque ele é muito clássico, como eu disse para vocês, e muito mais popular, porque historicamente ele é criado primeiro. Então, o nanquim é uma ótima opção sim para você, não tem problema você escolher. Mas tenham em mente que papel você vai utilizar e que resultado você quer alcançar. E minha dica e minha saída pro nanquim não pressione tanto a pena quando você estiver treinando, tá? Faça uma pressão um pouco mais moderada. Diferente dos guaches, por exemplo, que podem receber mais pressão sobre a pena, o nanquim é melhor você usar um pouquinho de menos pressão. Bom, então esse vídeo te ajudou, foi útil para você? Quero muito saber qual é a sua experiência sobre papéis com papéis. Coloca aqui embaixo nos comentários, inclusive se você tiver alguma sugestão de outros vídeos relacionados a papéis. Porque, gente, temas e dúvidas sempre são diversas, tá? Mas eu adoro muito atender vocês. Os papéis que eu utilizei e que eu indico, inclusive, para iniciantes, eu coloquei aqui embaixo na descrição. Então, vai lá, vai direto pelo link que você vai direto para nossa loja. Gente, comprando materiais de caligrafia pela nossa loja, você recebe instruções minhas impressas sobre o material que você comprou, então sobre caligrafia. Eu espero muito ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu venho responder. Eu mesma respondo todas as perguntas. Inclusive, para quem quiser falar comigo no direct do Instagram, vai por lá também, já aproveita, curte e acompanha a gente nas redes sociais. Um super abraço e até o próximo vídeo.